Bom dia, pessoal. Hoje é dia 2 de agosto, quinta-feira, começando mais um XP Money Call, aqui é o Gustavo. E começando pela parte externa, dois destaques importantes. Primeiro, que os investidores voltaram para o campo negativo, a versão a risco bem maior, muito por conta da nova rodada de ameaças entre Estados Unidos e China. O que aconteceu? De julho para cá, em julho, bem no comecinho, os Estados Unidos ameaçou aumentar as tarifas em cerca de 200 bilhões de produtos chineses em 10%. Ontem, os Estados Unidos aumentou essa ideia para 25%, que provocou uma reação bem forte das autoridades chinesas, falando que eles têm bastante interesse em defender o orgulho nacional e sua população e que teriam elementos para retaliar na mesma proporção imediatamente. Mas vale destacar que, ao mesmo tempo, outras autoridades dos Estados Unidos e China reiniciaram uma negociação para evitar qualquer tipo de nova rodada de tarifas entre os dois países. Então, a gente tem os dois movimentos acontecendo simultaneamente entre esses países. Ainda sobre os Estados Unidos, ontem aconteceu a reunião do Fed, no finalzinho de agosto. Não teve aquela tradicional entrevista coletiva do presidente do Fed, ela acontece só trimestralmente. Então, essas são aquelas reuniões que o mercado não espera algum tipo de alteração na taxa de juros por lá. Então, a taxa de juros permaneceu em 2%, como era amplamente esperado pelo mercado. O Fed ele trocou simplesmente no seu comunicado a parte que ele falava que esperava um crescimento sólido para um crescimento bem forte, isso muito por conta do crescimento de 4,1% no segundo TRI da região dos Estados Unidos. E agora, para as próximas reuniões, com esse comunicado não tendo nenhum tipo de alteração, o mercado está bem confortável em esperar uma alta de juros em setembro e uma segunda alta de juros em dezembro, que levaria a taxa de juros básica dos Estados Unidos para 2,5% ao ano. O que tem que ficar de olho agora, principalmente pensando para quem acompanha moedas? É o caminho para 2019. Isso não está bem alinhado entre mercado, entre as próprias expectativas do Fed. Os dirigentes do Fed parecem estar preparando o terreno para uma expectativa menor de altas de juros em 2019. Então, esse é o grande ponto agora para olhar. Se para 2019 a gente vai ver a taxa de juros americana ir para 3%, para mais de 3%, para 3,5% ou mais, enfim. Esse é o ponto agora para quem acompanha principalmente moedas. Na parte do Brasil hoje, alguns destaques na parte política principalmente. Ontem, em entrevista à Globo News, o candidato Ciro Gomes, ele falou em refazer a reforma trabalhista, criticou principalmente a parte do fim do imposto sindical, que ele falou que foi bem mal negociado. Ele também teve alguns outros destaques, quando ele falou de tributar lucros e dividendos, falou que deve desfazer o acordo entre Boeing e Embraer. Agora, por outro lado, Ciro tentou se vender bastante como um candidato comprometido com o ajuste fiscal, falou para olhar a história dele, como ele sempre deixou as contas públicas super bem ajustadas por onde passou, falou que levaria as contas para um superávit em 2 anos ou menos. Ainda na parte política, o PRB oficializou o apoio ao Alckmin. Então, o PRB é um partido que tem influência bastante sobre o voto evangélico. Ele tem cerca de 20 deputados e 105 prefeitos, o que dá um palanque bem interessante para o candidato Geraldo Alckmin. Outro destaque na parte política foi do Álvaro Dias fechando com o PSC e o PRB e o PRT para uma aliança com Álvaro Dias liderando e o Paulo Rabelo de Castro agora como vice. Isso seria algo que dá em torno de 36 segundos de campanha de tempo de TV, mais do que o Bolsonaro, por exemplo, que é o líder das pesquisas. E por último, acompanhar de perto os tribunais superiores que voltaram às atividades depois do recesso de julho, lembrando que eles têm uma pressão bem forte para ter a decisão final sobre a candidatura ou não do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles têm várias dúvidas em torno da sua situação, lembrando que o Lula deve permanecer, se ele deve permanecer preso, se vai ser mantido ou não a sua inegibilidade, até a discussão sobre as possibilidades de um preso participar da campanha. Vou passar agora para o Gabriel com a parte de equities. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar 3 grandes destaques no nosso Morning Call. Primeiro foram os resultados da Ultrapar. Acho que o mercado bateu muito na ação na expectativa que hoje esse resultado seria muito ruim, além de todas as dificuldades que a empresa vem enfrentando, excluindo os efeitos da greve dos combustíveis, mas surpreendentemente não achamos que o resultado foi ruim não. Mesmo com os efeitos da greve, veio bem acima das estimativas do consenso, veio uns 10% acima, em 720 milhões de reais, versus 650 no consenso. Assim, monitorando bem que excluindo os efeitos da crise seria um resultado até bastante saudável, óbvio que é bem especulativo, mas assim, dado que há uma
perspectiva bem negativa quanto ao longo prazo da empresa, é de se monitorar se já não está entrando em um momento de virada para a Ultrapar. A gente destaca também que a performance dos negócios foi boa na Oxiteno, a divisão de petroquímicos que vem sofrendo muito nos últimos anos com a praticamente parada da produção industrial no Brasil. Falando também de BR Distribuidora, a Distribuidora não veio um resultado ruim também, veio abaixo da estimativa do consenso, mas a empresa listada há pouco tempo, acho que está difícil montar um consenso antigo e com muita precisão, foi afetado também números ajustados pela greve, claramente. A gente acha que deve ter uma reação na margem positiva, mas underperformando o Ultrapar, dado que o Ultrapar teve uma surpresa positiva maior. Falando finalmente, o governo renovou para a Petrobras, isso agora é o terceiro e último ponto, o governo renovou o programa de subsídios ao preço de diesel de 30 centavos por litro nos produtores e importadores até dezembro de 2018. A gente ressalta que, nessa preocupação da vigência da política de preço da Petrobras no curto prazo, ou seja, nesse ano, nesse mandato de governo já passou, a grande questão é a viabilidade dessa política, tendo em vista a proximidade das eleições e quem pode ganhar a eleição presidencial. Obviamente, num cenário reformista, haveria muito risco de revisão positiva das nossas estimativas e até da nossa visão, mas hoje, por enquanto, a gente prefere só ter uma exposição à Petrobras pequena na nossa carteira, recomendada, mas aproveitando qualquer melhora no humor político no Brasil, Petrobras claramente será um dos papéis que reagirá primeiro. Agora eu vou passar para a Bruna Pezin para comentar dos resultados da Gol. Bruna? Bom dia, pessoal. A Gol acabou de reportar os números do segundo trimestre de 2018 e, no geral, olhando a parte operacional, eles vieram acima do esperado, né? Lembrando que o segundo trimestre do ano normalmente é um período que, devido à sazonalidade, ele é mais impactado mesmo, e a Gol ainda teve alguns impactos aí da greve e também do câmbio mais pressionado. Mas, apesar de tudo isso, o resultado operacional, né, que seria a margem EBIT, veio cerca de 80 bips acima na comparação contra o ano passado e acima das nossas expectativas também. Então, no geral, eles conseguiram navegar bem o cenário de volatilidade cambial. O único impacto que eles não conseguem mitigar é o impacto no prejuízo, né? O prejuízo veio próximo aí de 1,3 bilhões, mas isso muito por conta da variação cambial. Um outro ponto que foi importante nesse resultado do segundo TRI é que eles revisaram algumas das estimativas para esse ano e para o ano que vem, né? E a gente destaca aqui, em primeiro lugar, a revisão da margem EBIT e da margem EBITDA para o ano que vem em 1 ponto percentual para baixo, a revisão dos investimentos para esse ano em 50 milhões para cima e também a revisão dos custos com combustível para cima, tanto nesse ano quanto no ano que vem, né? Então, pode ser que o mercado reaja a isso mais do que ao trimestre mais forte do que o esperado. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a gente tem uma recomendação neutra para as ações de Gol.